Eu convido agora Tiago Veloso Vitral a participar da mesa. Tiago é historiador, mestre em História e Culturas Políticas pela UFMG, Fafiche, superintendente do Arquivo Público Mineiro, que vai nos falar sobre a documentação sobre a imigração italiana, sobre a guarda do Arquivo Público Mineiro. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, professora, pela apresentação. Agradeço cordialmente o convite de apresentar esse seminário muito importante, já consagrado, e para mim é muito feliz falar um pouco do Arquivo Público Mineiro, motivo pelo qual eu peço uma licença para, antes de adentrar na imigração, mostrar um pouco do que é o arquivo e alguma documentação curiosa sobre a guarda da instituição. Onde que eu passo? Desculpa. Então, esse é o prédio do Arquivo Público Mineiro, localizado aqui na Avenida João Pinheiro, antigamente conhecida como Avenida Liberdade, que ligava o centro ao Palácio da Liberdade, sede do governo. Eu gosto de colocar essa logo, essa é a logomarca do Arquivo Público Mineiro, que representa bem o caráter de uma instituição arquivística, que é preservar, organizar e dar acesso à documentação em todos os níveis de suporte. Então, a gente percebe ali a PM de Arquivo Público Mineiro, temos o A, de um documento do século XVIII, Casa dos Contos, que é uma leitura paleográfica, o P, a máquina datilografar, e o M, o Pixels. Você percebe a evolução da documentação do arquivo e a nossa preocupação em preservar todos os níveis de suportes. Então, o arquivo foi criado em 1895, em Ouro Preto. É a instituição cultural mais antiga do estado de Minas Gerais. E foi criado pelo Xavier da Veiga, que foi um intelectual, político, jornalista, historiador. E foi criado nessa casa, em Ouro Preto. E é curioso que a capital mudou para Belo Horizonte, a capital era em Ouro Preto, mudou para BH em 1897. E o Xavier da Veiga tinha muito xodó com o Arquivo Público Mineiro. Eu acho que é uma prerrogativa de todos os arquivistas. E a capital mudou para Belo Horizonte, o arquivo, logicamente, teria que vir, porque servia de administração pública, e ele bateu o pé, e o arquivo não veio para a capital. Só após a sua morte, ele morreu em 1900, em 1901, que o arquivo veio. Esse foi o primeiro prédio do Arquivo Público Mineiro, onde hoje funciona a biblioteca pública. Essa é a nossa casa atual. Essa casa já foi pensada e construída para ser residência do secretário de Finanças. E ele morou lá até 1910. De 1910 a 1938 era a prefeitura. E o arquivo está desde 1938. Aquele é o prédio anexo, construído atrás da casa. E esse é o prédio anexo, onde, de fato, fica a nossa documentação. Não vou passar. Nossas áreas de guarda da década de 70 e 90, nossas áreas de guarda hoje. Continuo com as áreas de guarda. Então, o acervo do Arquivo Público Mineiro remonta documentos do século XVIII ao século XXI, em diversos níveis de suporte, passando por colônia, província, república, sendo documento textual em papel, fotografias, películas, documentos cartográficos. São 38 fundos públicos, 30 fundos privados, 25 coleções, ele tem a metragem, cerca de 7.168.000 páginas. Curiosidades do acervo. Isso é uma apólice do Fundo de Chefia de Polícia. É enorme essas apólices. Isso é uma carta de usança da comarca de Sabará, de 1788. Esse é um anúncio de oferta de recompensa para a captura de escravos. Isso é um mapa da comarca de Sabará, de 1778.
Esses são documentos da Secretaria de Agricultura, construção de rodovias, pontes, colonos trabalhando na construção de estradas. Continuamos com a Secretaria de Agricultura, sede da colônia Constança, em Leopoldina, e vice-externo do pé da Secretaria de Educação. Documentos datados de 1891 a 57, esse acervo, essa proveniência. Esses são documentos do interior, provas de pedagogia, e uma professora dando aula. Aqui é curioso que não sei se vocês conhecem aquela obra Vida de Menina, da Helena Morley. Essa é a Alice Brandão Dairel. Helena Morley é o pseudônimo de Alice Brandão Dairel, que é um livro lindo sobre memória. E o interessante é que, nessa época, as provas eram caracterizadas como ótima, excelente, razoável, boa e sofrível. E essa escritora, Helena Morley, que tem essa obra linda, a maioria das provas delas era sofrível. É um dado bem curioso. Isso é uma prova de desenho da instrução pública também, aqui no estado de Minas Gerais. Isso é Força Pública, documento de 1930 e 39, ali abaixo a vista externa do Hospital de São Vicente de Paula, um veículo do Corpo de Bombeiro, detentos do Presídio Uberaba, ali é um gatuno, que é um crime muito comum na época, era o crime de gatunagem, que hoje a gente chama de estelionatário, de roubo, furto. Isso aqui é uma cena que no arquivo acontece muito, notas falsas. Temos milhares, centenas de notas falsas em 1899. E ali também, aquela foto eu gosto bem, uma cadeia pública de Itaiomi, que os presos ficam na janela, sem grade, posando para a foto. Esse documento, isso é uma possível imigrante espanhola que a chefia de polícia de São Paulo mandou para toda a chefia de polícias do Brasil, e é curioso a descrição que eles fazem dela, até um pouco cruel, na verdade, porque fala assim, chama Basilisa Leon, é uma possível imigrante espanhola. A polícia de São Paulo, Brasil, pede a prisão de Basilisa Leon, com 30 anos de idade, baixa, magra, feia, cabelos castanhos, tem uma cicatriz de queimadura na mão direita e anda curvada para frente. E tem uma série de joias e diamantes e liras que ela furtou. Esse é o Departamento de Ordem Política Social, é a ficha de Dilma Rousseff, acervo em película nosso, e a revista do Arquivo Público Mineiro, que é a publicação cultural mais antiga. O arquivo é de 1895, a revista é de 1896. E até hoje estamos com ela. Tem 122 anos de revista. Então, vamos agora ao que me trouxe aqui. A imigração italiana em Minas Gerais. Aqui temos 2 documentos de amostragem, primeiramente. Um passaporte do Fundo Presidente da Província e um registro de bagagem da Hospedaria Horta Barbosa. Então, Minas Gerais começa a receber italianos no final do século XIX e foi o primeiro estado a ter um escritório na Europa para tratar de assuntos referentes à imigração. Em 88, foi marcado pela assinatura de diversos contratos sobre a vinda de imigrantes para Minas Gerais. Então, foi um ano marcante, de 88. A partir de 1894, o Estado celebrou grandes contratos para atrair imigrantes, com destaque para a atuação de Davi Modesto Campista. E é curioso que o Davi Campista, quando construiu a sede do Arquivo Público Mineiro, ele é secretário de Finanças. E ele residiu no Arquivo Público Mineiro e foi responsável pela chegada de um grande levante de italianos, que está guardado hoje a documentação na sede que ele residiu. Então, Davi Campista dirigiu o serviço de imigração na Europa como comissário do governo mineiro de Gênova, em Gênova. Consta documentos no arquivo, então, desse trâmite, constam documentos no arquivo da Secretaria do Governo da Província e da Secretaria de Agricultura. Os órgãos responsáveis pelo recebimento de estrangeiros
e Administração das Hospedarias dos Imigrantes e dos Núcleos Coloniais, em Minas Gerais, era a Secretaria de Governo e Secretaria de Agricultura, 1818 a 1898, a província, e na Agricultura, 1891 a 1957, aí já falando em República. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o acervo, sobre a guarda da instituição, que remonta à história dos imigrantes em Minas Gerais, no Brasil. Secretaria do Governo da Província. O acervo referente à imigração compreende cerca de 60 livros com ofícios, relatórios, atas, matrículas e estatísticas produzidas pela repartição de terras de colonização, entre 1856 e 1898. Já o fundo proveniente da Secretaria de Agricultura possui cerca de 200 livros e uma caixa com documentação não encadernada, como o livro de ponto de empregados, mapas estatísticos, títulos provisórios de terra dos núcleos coloniais, boletim do movimento de entrada e saída de imigrantes na hospedaria, entre outros, também produzidos pela repartição de terras de colonização. Nesse conjunto, destacam-se os livros de matrícula da hospedaria de imigrantes de Juiz de Fora, que contém entradas de estrangeiros registradas entre 88 e 1901. Os órgãos responsáveis pelo recebimento de estrangeiros e administração das hospedarias de imigrantes e dos núcleos coloniais em Minas Gerais era a Secretaria de Governo da Província, como falei, a Secretaria de Agricultura. A partir de 1894, o Estado celebra grandes contratos para atrair imigrantes. Eu estou voltando, gente, vocês me desculpam. Estou sendo bobo. Então, eu parei aqui, vocês me desculpem. Então, falei isso, e agora vamos para algumas amostragens, e eu vou falar um pouco do CIAPM. Então, esse é vamos para a amostra do acervo, é um resumo de saída de imigrantes. Sou péssimo com tecnologia. Livro de matrícula de imigrantes, da Hospedaria Horta Barbosa, Juiz de Fora. Um livro de registro de movimentação de imigrantes, também da Hospedaria de Juiz de Fora, de 1896. Família de colonos, local não identificado, de 1891 a 1900. Gente. Grupo de colonos na colônia de Barão de Airuoca, Mar de Espanha, de 1891 a 1900. Vista do lote do colono do Núcleo Colonial Rodrigo Silva, em Barbacena. Um título provisório de terras do Núcleo Colonial São João del Rei, ambos da Secretaria de Agricultura. Uma planta do núcleo colonial Rodrigo Silva, com a divisão dos lotes dos colonos em Barbacena. Então, para terminar, vou falar um pouco do CIAPM, que é a nossa plataforma de acesso à internet, da documentação. Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público Mineiro. Então, o acesso anuais e dados históricos. O Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Mineiro tem cerca de 300 mil acessos anuais. E ele foi criado em 2007. Desde 2007, contabiliza quase 3 milhões de acessos. São 300 mil anuais, são aproximadamente 10 anos. E o acesso referente à aba de imigrantes, a pesquisa de imigrantes, representa 60% de pesquisas no acervo, muitas vezes para emitir certidão. O arquivo emite por volta de 40 a 50 certidões mensais. Certidão que comprova a genealogia,
italiana, ou portuguesa, ou espanhola da pessoa para requerer a sua cidadania. Então, aqui, a pesquisa pode ser feita por nome, sobrenome, vapor e nacionalidade. Vapor, embarcação. Não é possível que só eu que vou ter problema com isso aqui. E aí, mais uma... a página de busca, quando aparece o resultado, sai nessa tela. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque está longe e vocês não conseguem compreender. Isso aqui, eu queria chamar um pouco a atenção, que é uma... Desses 12... Eu estou no arquivo há 12 anos, e há 12 anos que é recorrente essa situação. Então, eu coloquei aqui cuidados necessários para a digitalização de acervos documentais e sua democratização via sítios da internet. Equipamentos apropriados, logicamente visando a preservação do suporte documental, respeito às diretrizes, como, por exemplo, a do CONARC, controle de qualidade das imagens, registro de informação do acervo, backups, que é muito importante, e, sobretudo, um plano de sustentabilidade da plataforma de democratização do acervo. Ou seja, um plano de sustentabilidade do site. Aqui em Minas Gerais não tem muito problema, que gasta-se muito dinheiro em projetos com digitalização de acervo e quase ninguém se pensa na manutenção desse site ao longo dos anos, e nem onde vai hospedar. A gente tem uma situação agora da Comissão da Verdade de Minas Gerais, da Covenge, que fez um trabalho belíssimo de 5 anos, se não me engano, levantou uma documentação de história oral, documentação do DOPS, enfim. E eles têm rubrica para hospedar esse acervo na Prodenge durante 1 ano só. E depois de 1 ano, não sabe o que vai fazer. Então, são diversos acervos que são digitalizados, criam sites belíssimos, super essenciais para a pesquisa, o que democratiza, o que dinamiza, mas, no entanto, ele se perde com o tempo, sobretudo em órgãos públicos. Com mudança de governo, com interesses diferentes, com privilégios diferentes. Então, e o backup também é uma situação que muito me preocupa. Sobretudo no interior, eu já fiz diversas visitas, e backup é uma situação que poucos fazem backup da forma correta. Tem um caso interessante que eu gosto de falar do World Trade Center, do 11 de setembro. O backup da Torre Norte estava na Torre Sul estava na Torre Norte. E perdeu-se o backup. E 3% das empresas de Nova York, de Manhattan, estavam no World Trade Center, que muitos não se reconstruíram, independente da falta de memória, da falta dos apagados. Então, só para finalizar, uns exemplos de scanners para digitalização de acervos. Ali um de microfilme, um scan de microfilme negativo, e esse é um servidor, que acho que é uma situação, hoje nos arquivos do futuro, que a gente chama de arquivos do futuro, é um Deus para todo arquivo. Se não tiver um servidor e os backups, a nossa documentação se perde por aí. Muito obrigado. Desculpa se eu ultrapassei o tempo.